Levítico, capítulo 8. Nós estamos na nossa série do Pentateuco, no culto matutino, pegando os pontos principais da história da redenção. E hoje nós iremos meditar nessa passagem tão importante que fala sobre a consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, Levítico 8, versículo 1, eu vou ler do 1 até o 4, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Querido Deus, eu oro, Senhor Deus, confiante, seguro, na mediação de Jesus Cristo, o meu Senhor. Não por mim mesmo, Senhor Deus. Eu sei que eu lhe ofendi e ainda lhe ofendo com os meus pecados. Mas eu confio, Senhor Deus, que hoje nós temos um livre acesso ao Senhor, que os nossos louvores chegam até o Senhor, que há um canal límpido, há um canal, Senhor Deus, do Senhor conosco, por causa de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. É por causa dele, meu Senhor Deus, que eu peço, fale conosco, Deus amado. Amém. Irmãos, nós estamos acostumados, nos nossos dias, com algumas pessoas que fazem o papel da arbitragem, que também é conhecido como o mediador, ou os mediadores. Por quê? Porque existem muitos conflitos. Existem conflitos entre nações, conflitos relacionados a negócios e conflitos também concernentes a pessoas. E isso tem se tornado uma coisa assim tão popular que as pessoas têm até se aprofundado nisso, ou seja, nessa mediação, nesta arbitragem. Por exemplo, existe a mediação de divórcio, existe a mediação de disputas trabalhistas, existe a mediação também de conflitos entre vizinhos, a mediação de disputas governamentais a respeito de negócios. E um princípio básico da mediação é a premissa de que o mediador deve ser uma pessoa independente, cujo objetivo dele é trazer um acordo mútuo entre as partes conflitantes, entre as partes que estão ali em uma inimizade. E o que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia também fala sobre conflitos. Obviamente, só existe conflito por causa da quebra da aliança com Deus, por causa do pecado que entrou no mundo. Por isso que o mundo está do jeito que está. E a Bíblia também, fora falar de conflitos, ela fala sobre mediadores e ela fala sobre o mediador. Os sacerdotes, por exemplo, eles eram mediadores entre os homens e Deus. As pessoas não poderiam se achegar no tabernáculo ou no templo, simplesmente entrando ali, levando o seu novilho, levando o seu carneiro e pronto, tudo estava resolvido. Não era assim, não era desse jeito. Eles tinham que se achegar a Deus através de um sacrifício que era mediado pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. Então, todas estas coisas, ou seja, esses mediadores, obviamente, eles apontam para o grande mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz a ponte juntamente com Deus. Só que tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção logo nessa introdução, é que o fato de haver arbitragem e mediadores na nossa época não quer dizer que é a mesma coisa da mediação que ocorre nas Sagradas Escrituras. É diferente. Por quê? Na mediação que existe hoje, o que nós vemos são 2 partes conflitantes e aquelas 2 partes são iguais. E quem está fazendo a mediação, ele é neutro. Só que quando a gente olha as Sagradas Escrituras, é diferente. Não são 2 partes iguais que estão em conflito, mas é uma parte somente que foi ofendida, que é Deus. Nós pecamos, nós falhamos contra Deus e é Deus que está ofendido. E uma outra questão também que é diferente
da mediação bíblica é que o mediador, na nossa época, é aquele camarada que ele é quase que neutro, ele só está ali para ajudar as partes daquele conflito. Só que o mediador bíblico, que é o sacerdote e o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele não era meramente um observador do que estava acontecendo, ele era uma parte que tinha infligido o próprio Deus. Então, ao entrar no tabernáculo com um sacrifício e fazer uma mediação, ou como um representante, ele estava pedindo perdão pelo povo, mas ele também estava pedindo um perdão para ele, porque ele também é um pecador que estava diante do nosso Deus. Então, o que eu quero ver com vocês aqui, nesse texto? Primeiro, nós vamos ver, meus amados irmãos, que Levítico 8 é muito importante dentro da história de Israel, e é muito importante para nós entendermos a consagração dos sacerdotes, do sumo sacerdote, porque tudo isso aqui aponta para Cristo. Isso que eu quero que vocês saiam aqui, nesta manhã, com esse entendimento. Todas estas coisas são figuras que apontam para Cristo. Se do capítulo 1 de Levítico ao 7, nós temos a consagração de coisas para se chegar até Deus, ou seja, o sacrifício, os utensílios. Agora, do 8 em diante, nós não temos coisas consagradas a Deus, mas nós temos pessoas consagradas a Deus. Do 1 ao 7, Deus mostrou, é assim que vocês devem se aproximar de mim, através dos sacrifícios. Do 8 ao 10, Deus então vai mostrar, mas quem é que vai executar esse sacrifício? Quem é que vai matar o cordeiro? Quem é que vai adentrar na minha presença representando? Por isso que há a importância dos sacerdotes e do sumo sacerdote, ok? Que é o capítulo 8 em diante. Eu quero ver então com vocês, meus irmãos, 4 pontos dentro desse texto sobre essa celebração dos sacerdotes e do sumo sacerdote. O primeiro ponto é que nós devemos adorar a Deus de acordo com o que ele ordenou. A celebração dessa ordenação dos sacerdotes e do sumo sacerdote mostra para nós o seguinte: Deus deve ser adorado de acordo com o que ele prescreveu na sua palavra e não de acordo com as imaginações dos homens. Olhe para o versículo 1 do capítulo 8, que o texto começa assim: disse mais o Senhor a Moisés. A expressão disse mais o Senhor a Moisés, ela aparece no livro de Levítico 23 vezes. Só aqui dentro do capítulo 8, nós temos essa expressão sendo utilizada 8 vezes. O que nós temos aqui, meus irmãos, esta celebração do capítulo 8 é o cumprimento exato daquilo que Deus falou a Moisés, que está registrado lá em Êxodo, capítulo de número 29, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 37. Capítulo 29, 4 a 37. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que Deus falou para Moisés fazer várias coisas. Faça isso. Eles vão ter que usar roupa assim, o sacrifício vai ter que ser desse jeito, a celebração de ordenação vai ter que ser na tenda da congregação, todos terão que ver aquilo ali, e agora Moisés está cumprindo cabalmente tudo que Deus mandou ele fazer, cada detalhe. Moisés não está indo além e nem aquém, mas ele está fazendo tudo o que Deus mandou, tanto que no final do versículo 4, olha o que Moisés diz. Versículo 4, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Ele fez tudo como Deus passou para ele fazer. Irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos executar cabalmente as ordens que Deus nos deu. Tudo o que Deus mandou, nós devemos fazer, somente o que Ele mandou. Isso cabe para o nosso casamento, isso cabe para o nosso trabalho,
isso cabe para os nossos afazeres do nosso dia a dia, isso cabe para o aconselhamento, isso cabe para uma plantação de igreja e, obviamente, isso também cabe para o culto. O culto ao Senhor não é do jeito que os homens querem, mas o culto ao Senhor é do jeito que Deus mandou, é do jeito que Deus ordenou. Meus irmãos, nesse período aqui, eles não poderiam entrar no tabernáculo com um cordeiro, somente eles levando, seriam fulminados. E eles não poderiam levar uma oferta de qualquer jeito, tinha que ser a oferta que Deus mandou. E eles não poderiam chegar sem a mediação de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, porque Deus não é adorado de acordo com as nossas vãs imaginações. Se eles não poderiam fazer de qualquer jeito, isso também continua o mesmo para nós. Por que a gente não coloca determinadas coisas no culto? Por que às vezes o nosso culto, o culto presbiteriano que é prestado ao Senhor, às vezes ele é visto por outros irmãos assim, mas é tudo tão certinho, né? É uma coisa após a outra, assim, é tão estranho isso. Não, meus irmãos, é porque o culto, a liturgia, ela não flui da imaginação do pastor, ou do conselho, ou dos presbíteros, ou da mesa administrativa. Se nós fizermos isso, nós vamos estar trazendo fogo estranho à igreja. Tem que partir das Sagradas Escrituras. Por isso que a confissão de fé de Westminster, confissão essa que nós subscrevemos no capítulo 21, ela diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Deus não muda em relação a isso. Lembra lá de Caim, de Abel, de quem que ele recebe a adoração? Lembram lá do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, você não adora a Deus do jeito que você quer, o bezerro de ouro que aquele povo fez. Então, meus amados irmãos, nós devemos adorar a Deus de acordo com a vontade prescrita de Deus e não de acordo com os nossos sentimentos, não de acordo com as nossas paixões, não de acordo com aquilo. Gente, por que a gente não coloca tal coisa na igreja? Isso seria tão bom. Por que a gente não faz isso? A pergunta não é essa. A pergunta não é por que nós não colocamos tal coisa. A pergunta é: Deus mandou? Deus autorizou? Então, primeiro ponto, devemos adorar o Senhor de acordo com aquilo que Ele ordenou. Segundo ponto, é que nós devemos trabalhar para Deus de acordo com o que Ele nos chamou para nós realizarmos. Então, você adora a Deus de acordo com o que Ele ordenou. E você trabalha ou exerce os seus dons de acordo com aquilo que Ele chamou você para realizar. O que nós temos aqui no capítulo 8? Uma consagração dos oficiais da igreja que iriam fazer a mediação. Nós temos a consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Há uma mudança de coisas para pessoas. E esta instituição ou esta celebração que seria feita para eles, deveria ser feita diante da congregação, na porta da tenda do tabernáculo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo que deveria gerar um tremor, porque Deus estava lá com a sua glória no tabernáculo. Ninguém poderia se aproximar daquele tabernáculo, senão seria fulminado. E agora Deus pega e consagra aquelas pessoas diante da congregação para que eles vissem: olha, é só assim que vocês podem se achegar até mim. Não é de outra maneira. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que esses homens, os filhos de Arão e Arão, eles não se constituíram ou se autodenominaram como sacerdotes, mas eles foram chamados por Deus. Há uma diferença muito grande, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso.
Não foram eles que falaram, a partir de hoje eu serei o sumo sacerdote de vocês. Não. Meus irmãos, Deus ele é muito restritivo. Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para fazer isso. E Deus escolheu uma família para realizar esta mediação, que era a família de Arão. Então, olhe para o verso 2. Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Tinha os cordeiros, os sacrifícios, mas faltava os trabalhadores, faltava aqueles que iriam executar, e agora estão eles aqui. Deus chama Arão como sumo sacerdote, e Deus chama os filhos de Arão como os sacerdotes. Ou seja, a mediação, ela deveria vir desta família, não poderia vir de outro. Sabe o que eu fico pensando, meus amados irmãos, sobre um texto como esse, em relação à época que nós vivemos? Nós vivemos um período tão deplorável, um período tão triste, em relação às igrejas, o que as pessoas fazem. Vejam que não era o homem que deveria se levantar como um sacerdote ou um sumo sacerdote, era Deus que deveria instituí-lo. De igual maneira é hoje. Quantas pessoas hoje não se intitulam como profetas? Quantas pessoas hoje não se intitulam como apóstolos? Parece que o camarada acorda e fala bem assim, quer saber de uma coisa? Para mim não basta só ser pastor, não. Eu quero ser um apóstolo. Eu quero ser um arcanjo, eu quero ser um anjo, eu quero ser um não sei o que dentro da igreja, mais do que todos. E o interessante, meus amados irmãos, primeiro, profeta. A gente tem agora, infelizmente, um jovem que falta-lhe instrução e falta também a orientação dos pastores, dos seus líderes, para mostrar para ele o seguinte: não existe mais profeta. E quando ele fica batendo no peito, eu sou profeta, quem foi que chamou esse jovem para ser profeta? Ou quem que chamou qualquer outra pessoa hoje para ser profeta? Profeta passou, meus irmãos. Deus falou de várias maneiras, Hebreus capítulo 1 vai mostrar isso. Deus falou teofanicamente, Deus falou profeticamente, e a nós nesses últimos dias, Ele nos falou pelo seu Filho na palavra. Então, a maneira, a vox dei de Deus hoje, não é Deus levantando um profeta, mas é Deus falando conosco pela palavra. Se a palavra é proferida com fidelidade, na unção do Espírito, é Deus falando conosco. Também não temos mais apóstolos. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Romanos, ele faz questão de começar: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele faz questão de mostrar: eu fui chamado, eu não me denominei, me intitulei como um apóstolo, mas Deus me chamou, e Deus chamou Paulo no caminho de Damasco. Paulo viu ao nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma testemunha ocular, Cristo apareceu para ele, meus amados irmãos. Então, cadê esses apóstolos de hoje? Viram o quê? Foram chamados por quem? Então, não temos mais profetas, não temos mais apóstolos. O que temos hoje? Pastores, e nem todos são pastores. Nem todos são pastores, nem todos foram chamados para serem pastores. Infelizmente, obviamente não estou generalizando, mas infelizmente muitas pessoas entram em determinadas igrejas, veem coisas ali, não aceitam, saem da igreja em rebeldia e agora montam o seu próprio ministério e aí se colocam como pastores. Se colocam como apóstolos. Pode ver, uma grande parcela dos evangélicos é assim. Não seguem o rito bíblico de que houve uma imposição de mãos, um reconhecimento de um grupo. Aqui para nós, aqui nesse texto,
o sumo sacerdote, os filhos do sumo sacerdote, eles vão diante da congregação, vai ser colocado a mão sobre eles, e eles vão ser ordenados àquele ofício. É assim que a gente da presbiteriana, por exemplo, nós ordenamos os pastores. É assim que nós, pastores, fomos ordenados. Nós não acordamos e falamos, a partir de hoje sou um pastor. Não é isso. O pastor, ele foi para o seminário, ele presta contas a um presbitério, e no dia da sua ordenação, os representantes ali do presbitério vão impor a mão sobre ele e ele vai ser ordenado. É assim. Por exemplo, nós temos aqui algumas pessoas que estão nesse caminho para ordenação. Seminarista Pedro Razucchi está no seu último ano. Se Deus quiser, sendo da vontade de Deus, e no final do ano ele pode ser ordenado, porque vai ser uma validação, uma testificação de que Deus chamou ele. Mas como é que a gente sabe que Deus chamou? Uma vontade do coração dele, sim, mas também um reconhecimento da congregação. A congregação entendeu, olha, Deus chamou. E aí, então, os irmãos vão impor as mãos sobre ele e ele vai ser ordenado. O John também, da mesma forma que está no seminário, também está seguindo todo esse passo a passo. Então, meus amados irmãos, não é uma autodesignação, assim como não foi aqui no texto que a gente está lendo, mas Deus chamou para esta pessoa fazer o seu trabalho. Terceiro lugar, devemos andar de acordo com as nossas novas vestes que recebemos de Deus. Então você não pode adorar de acordo com a sua imaginação, você não pode trabalhar no sentido de que você se intitulou ser alguma coisa, mas é Deus que te chama e vocaciona para você fazer algo, e você deve andar de acordo com a indumentária ou as roupas que você recebe da parte de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver que tem todo um aspecto simbólico aqui nas vestimentas que os sacerdotes receberam de Deus. Isso aponta para a justiça de Cristo, isso aponta também para a maneira como nós devemos andar. Então, olhe para o versículo 5. Então, disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Irmãos, cada roupa, cada detalhe da roupa do sacerdote, primeiro aponta para Cristo. Lembra que aqui são figuras, aqui são tipos, aqui são coisas que estão apontando para o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as roupas são muito importantes. Eu fico assim, perplexo, admirado com a roupa que o sumo sacerdote, ele usava diante da presença de Deus. Ele carregava uma estola sacerdotal, ele carregava uma estola no peito dele, tinha as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. 12. E nas ombreiras da sua roupa, ele tinha também 6 pedras de um lado, 6 pedras do outro lado. Quando ele entrava no tabernáculo, quando ele fosse entrar no tabernáculo, primeiro, ele entraria ali levando um sacrifício em prol dele e do povo, mas ele entraria também intercedendo por aquele povo, pela representatividade que ele tinha daquelas pedras. Ou seja, aquelas pedras era como se ele estivesse dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu estou aqui na tua presença representando este povo.
Eu estou aqui intercedendo por cada tribo, por cada pessoa desta tribo, por cada família da aliança que está aqui, com esses nomes das tribos aqui no meu peito. E é interessante, eu quero que você abra Números capítulo de número 6. Número 6. Versículo de número 22, que é a bênção sacerdotal. Imagine o sumo sacerdote entrando no tabernáculo, intercedendo por nós, no caso, pelas pessoas daquela época. Ele estava ali representando as tribos. Então, olhe para o verso 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O que está acontecendo aqui? O sumo sacerdote, com aquelas roupas, entrava na presença de Deus com aquelas pedras e representava o povo diante do Senhor. O Senhor então purificava o povo mediante a mediação do sumo sacerdote. Só que quando ele saía dali, ele trazia a bênção arônica, abençoava o povo. Agora o povo ia para suas casas, para as suas demandas, de uma maneira diferente. Ao invés do sumo sacerdote representar o povo, agora o povo iria representar a Deus nas suas demandas. Por isso que o texto diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, o sumo sacerdote te representou diante de Deus. Agora você vai representar a Deus aonde você estiver. Que responsabilidade! Eles iam para o casamento deles, eu tenho que representar a Deus. Eles iam fazer negócios, eu tenho que representar a Deus. Eles iam educar os seus filhos, eu tenho que representar a Deus. Onde nós estivermos, nós estaremos representando o Senhor. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim como o sumo sacerdote e os sacerdotes recebiam roupas diferentes para viverem, nós também recebemos novas roupas em Cristo Jesus. É a roupagem da moralidade, da integridade, é a roupa da santidade. Ou seja, você recebeu vestes novas em Cristo Jesus para que você viva em novidade de vida. Nós estamos na presença do Senhor para que sejamos luz neste mundo e não trevas. Ou seja, a ideia, meus amados irmãos, não é necessariamente a roupa física. Não é a indumentária do pastor que hoje usa terno, ou não usa um clésima, um colar clerical. A questão não é a roupa que eu uso aqui, mas a questão é o caráter que eu devo ter em Cristo Jesus. Eu tenho um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote me capacita a andar também a partir das vestes novas que ele me concedeu. Agora, em quarto e em último lugar, então nós vimos, devemos adorar a Deus de acordo com o Senhor quer. Devemos trabalhar a partir do chamado dele. E nós devemos também, meus amados irmãos, andar de acordo com novas vestes. Nós só vamos conseguir fazer tudo isso porque nós temos um mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou e que intercede por nós junto ao Pai. Então, olhe para o verso de número 10, que diz assim: então, Moisés tomou o óleo da unção
e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com um cinto e atou-lhes as tiaras como o Senhor lhes ordenara. Meus irmãos, uma consagração. Deus chama ali o sumo sacerdote e ele derrama sobre ele o óleo da unção sobre a cabeça de Arão. Nós sabemos que este óleo, que era o óleo específico ali para ungir, seja o sacerdote, o sumo sacerdote, os reis, ele tinha uma tipificação. Apontava para quê? Apontava para o óleo do Espírito. Apontava para o próprio Espírito Santo que estava descendo sobre aquele homem, capacitando ele a realizar aquele trabalho. Só que o interessante é que a Bíblia, ela faz conexões. Lá no Salmo de número 133, eu quero que você abra aí, por favor. Salmo de número 133. Olha o que o texto diz. Salmo de número 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja, o óleo desce pela cabeça, o óleo passa pela barba, e o óleo vai descendo e chega ali, meus amados irmãos, até a gola de suas vestes. E o que estava no peito do sumo sacerdote? Estavam ali as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Então, a mesma unção que veio sobre a cabeça de Arão, esta unção também desceria sobre as 12 tribos de Israel. A mesma capacitação do Espírito sobre ele também viria sobre todas as tribos de Israel, porque ele estava representando. Agora, o que isso tem a ver, meus amados irmãos, conosco no Novo Testamento? Tem a ver porque o mesmo Cristo, que é o sumo sacerdote, que vem o Espírito sobre ele, é o mesmo Espírito também que vem sobre nós. O Espírito que veio sobre Cristo é o Espírito que está em nós. A unção que é derramada sobre Cristo é a unção também que é derramada sobre nós. Ele é o cabeça, e o óleo desceu sobre a cabeça dele, e o óleo escorreu sobre todos nós, meus amados irmãos. Então, um texto como esse aqui, ele está falando sobre quem? Um texto sobre esse não está falando só sobre Arão, não está falando somente sobre os filhos de Arão, mas um texto como esse está falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo exerce cabalmente, perfeitamente, o ofício de sumo sacerdote e mediador diante de Deus. Por isso que nós começamos esse culto ao Senhor lendo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo. Meus irmãos, preste atenção. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, constantemente estavam levando sacrifícios diante de Deus para que o povo fosse perdoado. Constantemente o sumo sacerdote estava intercedendo pela nação de Israel por causa dos seus pecados, mas uma vez que Cristo Jesus veio, que Cristo Jesus morreu naquela cruz, o sacrifício dele foi único, não havendo mais necessidades de outros sacrifícios. Uma vez que ele morreu, Deus aceitou aquele sacrifício, de maneira que o véu foi rasgado, e hoje nós temos um livre acesso à presença de Deus por causa de Jesus.
Vocês percebem como que isso é tão profundo? Jesus se entrega como o próprio sacrifício. E Jesus intercede por nós como o próprio sumo sacerdote fazia. Por isso que é inadmissível, repulsivo, é uma blasfêmia, é um erro grosseiro, teologicamente, a maneira como a Igreja Católica Apostólica Romana ensinam a ceia, a Eucaristia. Para eles, meus amados irmãos, não se enganem, parece que é a mesma ceia que a gente está ceando, mas não é. O entendimento deles é o entendimento da transubstanciação. O elemento vai se tornar outro. O pão vai se tornar o corpo de Cristo. Ou seja, vai ser o próprio Cristo que estará ali diante de nós. De maneira, então, que se uma pessoa participar de uma missa 10 vezes em um dia, 10 vezes naquele mesmo dia, Jesus Cristo está sendo sacrificado. Jesus Cristo está sendo morto de novo. Tanto que o Concílio de Trento, que foi a reforma, a igreja reformada, eles deixaram muito claro que a diferença é que não tinha sangue, mas Jesus estava sendo morto e sacrificado naquele momento. Então, aonde que está o erro nisso aí? O erro está que Jesus Cristo fez o sacrifício uma só vez. Quando a gente vai cear, Jesus não está morrendo de novo. Jesus não está sendo sacrificado de novo. Jesus não está se entregando como um sacrifício a Deus pelos nossos pecados de novo. Ele já fez isso uma só vez. Por isso que é errado, eu tenho que falar, é errado a missa católica, é errado o purgatório católico, é errado o umbral espírita. Que conversa é essa? Se eu morrer e eu for para o purgatório, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão, que não foi suficiente. Se eu morrer e eu for para o umbral, como dizem os espíritas, do que valeu então a morte de Cristo na cruz? Aquilo foi uma encenação? Não, meus amados irmãos. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Foi um sacrifício único, uma vez por todas, não necessitando mais de outros sacrifícios. É por isso que Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo de número 3, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus capítulo 7, versículo de número 22, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7, 25, vivendo sempre para interceder por nós. Olha o que diz ali. Ou seja, ele está na presença de Deus e ele intercede sempre por nós. Não precisamos sacrificar Cristo de novo, mas nos lembramos de Cristo, a presença espiritual dele é real e ele, a todo instante, ele intercede por nós. Sabe o que isso tem a ver, meu irmão? Que você só não caiu hoje e ficou caído, prostrado definitivamente, porque ele intercede por você. Eu só não vou apostatar da fé, não é porque eu sou bom, não. Eu sou um miserável pecador. Eu só não vou apostatar porque ele intercede por mim. Então quem é que intercede por mim? Jesus. Não é santo, não é Maria, não é João Calvino, não é Lutero, não é homem nenhum, é Cristo Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso intercessor, que é o nosso sumo sacerdote, e a ele a glória é eternamente. Amém. Ponto final. Ponto final. A igreja, meus irmãos, ela se mantém de pé por causa do nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar então para nós participarmos desse momento da ceia. Lembrando então que os sumos sacerdotes, os sacerdotes eram figuras que estavam apontando para Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Querido Deus, Pai, essas verdades são maravilhosas, alimentam a nossa alma, sabermos que o Senhor intercede por nós junto ao Pai, de que o Senhor proporcionou a redenção,
Estávamos presos na pecaminosidade da nossa natureza, mas o Senhor pagou um preço a Deus Pai para nos libertar. O Senhor também, através do seu sumo sacerdócio, nos proporciona a propiciação. O Senhor está virado, mas Cristo Jesus naquela cruz apaziguou a tua ira, a ira caiu sobre ele para não cair sobre nós. E o Senhor também, Deus amado, nos proporciona a reconciliação. É por causa do Senhor que nós temos a reconciliação contigo, por causa de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por todas essas maravilhas que recebemos em Cristo Jesus. Amém.